Continuando a análise do Código de Processo Civil de 2015, estamos na parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, agora no capítulo 2 da aplicação das normas processuais. No capítulo 2, vamos tratar sobre a aplicação das normas processuais, como o novo Código de Processo Civil passa a ser aplicado no ordenamento jurídico brasileiro, e também a sua questão em relação ao tempo e ao espaço. Então, artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, o artigo 13 ele trata sobre o âmbito de aplicação espacial, onde, em termos de território, a jurisdição civil, a legislação, as normas processuais civis serão aplicadas. Então, iniciamos aí com a expressão jurisdição civil. O que é jurisdição? Jurisdição é nada mais que o poder do Estado de aplicar o direito, de decidir as questões controversas que chegam até ele. Então, cabe ao Estado decidir os casos, e especialmente em relação a um caso concreto. A jurisdição civil, ela geralmente no Brasil, ela é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Então, jurisdição civil exercida pelos juízes ou tribunais. Então, jurisdição civil, o poder de decisão aí dado ao Estado, será regida pelas normas processuais brasileiras. Então, as normas processuais brasileiras irão reger todo o sistema relacionado à jurisdição civil. Note que a expressão normas ela é ampla, abarca tanto os princípios, que já conhecemos, princípios do direito processual civil, tanto as regras também desse sistema. Então, normas abarcam tanto regras quanto princípios em termos aí de aplicação no processo civil. Ressalvadas, ou seja, com exceção, as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, o Brasil, em regra, aplica as próprias normas processuais brasileiras. As leis feitas no próprio país irão reger todo o sistema brasileiro aí em termos de processo. Lembrando que estamos tratando de jurisdição civil, ou seja, aquela que não é penal, não é eleitoral, não é trabalhista, não é militar, não é administrativa. Jurisdição civil é essa específica em termos de matéria sobre essas causas que o Código de Processo Civil tem como competência e trata sobre a jurisdição civil. E a regra máxima aí que temos é o princípio da lex fiori, ou seja, as regras processuais civis elas devem ser regidas por normas e dirigidas por órgãos do judiciário do país a que pertence. Então, princípio lex fiori é a regra aí da jurisdição civil, ou seja, será aplicada às normas processuais do país que editar essas normas. Então, as normas processuais brasileiras. A ressalva aí trata sobre os tratados, convenções ou acordos internacionais. Então, tendo a aplicação às normas processuais brasileiras pela emissão do próprio Estado brasileiro dessas normas, pode existir também a possibilidade de haver uma certa interferência, haver uma regra que seja criada em outro âmbito que não seja o nacional e ser aplicada aqui em nosso país. É o caso dos tratados e das convenções e acordos internacionais. Em regra, os tratados, convenções e acordos internacionais têm força de lei ordinária. Então, tendo força de lei ordinária, poderá aplicar aí, em caso de conflito com o Código de Processo Civil, o princípio da especialidade e o da antiguidade. Em caso de conflito, por exemplo, se vier um tratado que contrariar algumas normas relacionadas no Código de Processo Civil, deverá ser aplicada aí as regras de interpretação e regras para lidar aí com conflito aparente de normas. No caso, o princípio da especialidade e da antiguidade. Importante ressaltar a emenda constitucional 45 de 2004, que tratou aí de diferenciar os tratados de direitos humanos em relação aos tratados comuns. Os tratados de direitos humanos, quando eles forem aprovados com quórum especial de emenda, ou seja, 3/5 em cada casa do Congresso Nacional, ele se torna equivalente à emenda constitucional. Então, o Tratado de Direitos Humanos, com quórum especial de emenda,
se torna equivalente à emenda constitucional. Agora, se esse Tratado de Direitos Humanos não obtiver o quórum especial de emenda, ele será equivalente a uma norma supralegal, ou seja, vai estar abaixo da Constituição e acima das leis. Lembrando que os tratados e convenções e acordos internacionais comuns têm força de lei ordinária. Então temos três aspectos aí em termos de normas internacionais. Aquela com status de emenda constitucional, tratados de direitos humanos com quórum especial de emenda. Aquela com status supralegal, são os tratados de direitos humanos sem o quórum especial, e, portanto, elas estão abaixo da Constituição, porém acima das leis, e os tratados e convenções ou acordos internacionais que têm força de lei ordinária, que não versam sobre direitos humanos. Então, temos aí o artigo 13, bem simples, bem objetivo com relação à aplicação das normas processuais civis no âmbito do território nacional e quanto às suas normas processuais que regem aí o sistema, as normas processuais brasileiras.